Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e juntamente com o Instituto Didática nós temos um assunto muito interessante para você, para enriquecer a sua carreira profissional e até mesmo a carreira estudantil, a carreira acadêmica. E esta figura vai permear todo o nosso curso e você vai entender já já o que esta figura tem com o assunto proposto em nosso breve curso. Na realidade, nós vamos falar sobre a apresentação e o voo. Este é um tópico do nosso curso de comunicação e oratória. Esta figura tem a finalidade de fazer com que a tua apresentação seja memorável. O que é memorável? É aquilo que fica guardado na sua memória e aquilo que fica guardado na memória do seu ouvinte. E para isto, nós vamos apresentar aqui alguns objetivos que é a proposta do nosso curso e também dessa aula. Conhecer o processo mnemônico, que é o processo de memorização, utilizado dentro do processo do método do professor Calazans. E a aula específica de hoje é falar sobre a decolagem, que é a introdução. Ok? Então nós vamos falar sobre o perfil do voo, o que é decolagem e duas interessantes ferramentas para que esse contexto seja bem consolidado na sua cabecinha e na cabeça do seu ouvinte. Embora eu esteja falando de apresentação em voo, esta técnica ela vale para discurso, para palestra, para aula, para TCC, trabalho de conclusão de curso e qualquer outro tipo de apresentação. Calazans, a apresentação e voo, a apresentação e o perfil de voo é isso mesmo, o processo mnemônico. O processo mnemônico é um processo onde você liga figuras com imagens, com sons, com palavras para potencializar o aprendizado. E aqui você já vai aprender a estrutura de como fazer uma apresentação, preparar uma palestra. A estrutura de uma palestra e o perfil do voo. Então o avião decola, conforme essa figura nós estamos vendo, e agora eu vou aqui descrever, o avião decola, o avião sobe, depois ele faz o nível de cruzeiro, desce e pousa. Pronto! Como eu disse, esta figura vai permear todo o nosso curso. E você já acaba de aprender como estruturar uma apresentação. E aí nós vamos sair daquela clássica divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos apresentar uma estratégia mais rica para que você possa potencializar a sua apresentação. Uma vez alguém nos perguntou, uma aluna, Calazans, como iniciar uma apresentação? Eu tenho grandes problemas para iniciar. Depois que eu inicio, eu vou muito bem. Qual o problema, Calazans? Eu falei, você não sabe decolar. É isso mesmo, decolar, Calazans? Então a decolagem é a fase do voo que eu equiparo a introdução. A decolagem é o menor espaço que a aeronave em voo normal ela percorre em comparação ao voo. Mas é a parte do voo em que o piloto tem que aplicar máxima potência, máxima atenção. Senão não decola. Da mesma maneira, para você iniciar com clareza, com potência, a tua introdução tem que ser clara, precisa, com palavras persuasivas. É o que eu chamo de persuasão. Você não vai persuadir o seu ouvinte no voo nivelado, no desenvolvimento. Você começa a persuadir exatamente no momento da introdução. É esta a nossa finalidade. Para isto, na decolagem, na introdução, eu vou no meu curso apresentar duas ferramentas, que é o pitch e que é o AIDA. Com essas duas ferramentas, você consegue finalizar, ok? E assim nós introduzimos nossa aula, seguindo esse roteiro, e você já alcançou esse objetivo. O nosso curso é mais amplo. Nas nossas oficinas, nós colocamos em prática tudo aquilo que nós acabamos de falar. Próxima aula, subida, e você vai entender melhor isto. E dessa maneira nós concluímos o nosso bate-papo de hoje. Voe com o professor Calazans!
Olá, tudo bem? Bem-vindos a bordo a mais uma aula do professor Calazans em conjunto com o Instituto de Didática, aula de número 2. A apresentação em voo é um tópico do nosso curso de comunicação e oratória, para que a tua palestra, a tua aula seja memorável. Fique gravado na memória do seu ouvinte e também na sua. Essa imagem é interessante. Uma vez eu estava na cabine de uma aeronave como tripulante extra e a aeronave fez uma subida muito íngreme. E essa subida muito íngreme trouxe grandes transtornos para o passageiro, muitos deles com problemas no ouvido durante o voo. E é isso que nós queremos falar. A tua palestra, a tua aula não pode ser um problema aos ouvidos da sua plateia, dos seus ouvintes. O avião não sobe como um foguete. A palestra também não pode subir como um foguete. Depois da decolagem, que foi a aula passada, onde você faz a introdução com clareza, com potência, aí você vai fazer uma subida suave. O nosso tópico de hoje, o objetivo é apresentar você o que é a transição número 1, ou roteirização. Ok? Para isto, eu vou seguir esse roteiro, falar sobre a revisão do perfil, a transição e o que é o roteiro. Nós já gravamos aí, né, na aula passada, o processo mnemônico, essa figura que eu vou equiparar com o voo e a palestra. Então, nós já decolamos a aula passada, lembra? Já decolamos. E agora nós vamos fazer a subida, essa subida suave. Né? E eu vou sair da clássica divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. E para que a nossa palestra seja mais brilhante, mais assertiva, eu vou introduzir mais dois tópicos, que é a transição número 1, que é a aula de hoje, e a transição número 2, que vai ser numa aula posterior. Decolou? Vamos repetir. Decolou. Introdução, você persuadiu o seu interlocutor. Agora você vai fazer a transição. Lembra, você não pode sair da introdução e passar diretamente para o desenvolvimento, senão você está subindo na vertical. O voo faz uma subida leve, suave. Ok? Então o que é transição, Calazans? Transição é falar sobre o que você vai falar, onde você vai prender atenção. Na decolagem você chamou atenção, agora você diminui um pouquinho a potência e vai prendendo atenção. E o que é roteiro? O que é subida? É a apresentação do roteiro, é falar sobre o que você vai falar. É a técnica do telejornal. Já viu a técnica do telejornal? O jornal não começa desenvolvendo todo o assunto, ele apresenta os tópicos. E na apresentação dos tópicos, ele faz apenas uma menção sucinta daquilo que vai falar. É isso que você deve fazer. Antes de desenvolver o assunto, apresenta os tópicos. Ok? Aí você está apresentando, prendendo atenção, uma sucinta apresentação. Isso é o que nós chamamos de roteirizar. E assim nós estamos acabando a aula de hoje. Nós fizemos uma revisão breve do que é o perfil do voo, decolamos a aula passada, estamos subindo. E vimos a transição número 1, que é o roteiro. E assim nós alcançamos o objetivo, que é a transição e a roteirização. E com a cena do próximo capítulo, você já sabe, decolou, subiu, agora é nivelar. É o próximo tópico do nosso estudo. Ok? A nossa aula é mais profunda. Se você quiser, você pode entrar no nosso site e ver o que é oficina. Nós temos oficinas práticas, onde você vai colocar em prática tudo isso que você aprendeu. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, foi um grande prazer tê-los a bordo. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Olha essa foto que interessante. Isso aí não é um salão de festa, isso aí é um voo na primeira classe. Uma vez eu ganhei uma passagem de um voo internacional de primeira classe. Era um voo noturno de 12 horas. Eu não quis dormir. Quis aproveitar tudo aquilo que era oferecido naquele voo. Da mesma forma, nós já estamos no voo nivelado. O voo nivelado, você precisa oferecer aos teus ouvintes um voo de primeira classe, para que o seu aluno, o seu ouvinte, não venha a dormir. Ele não quer
perder nenhum detalhe do seu voo. Você não pode permitir que essas coisas aconteçam, que esse voo se torne indesejado, ok? E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Vou fazer uma revisão do perfil, falar o que é o desenvolvimento e evitar os erros crassos. Lembrando, a nossa palestra, a nossa aula, tem o perfil do voo, é o processo mnemônico para que você grave. E a aula de hoje, enfatizo, é o voo nivelado. O voo nivelado segue a decolagem e segue a subida. Na decolagem você chamou a atenção, na subida você prendeu a atenção, na subida você apresentou os tópicos. Quais tópicos você iria falar? Apenas uma sucinta apresentação. Aqui você vai descrever os tópicos. Só isso. Então você vai falar sobre aquilo que você falou que ia falar. O voo nivelado é descrever sucintamente, de uma forma clara e concisa, o seu assunto em si. Aqui é a persuasão propriamente dita. Mas eu dou uma dica, do abstrato ao concreto. Inclusive no nosso site nós temos várias aulas que nós detalhamos esse assunto com mais clareza, com mais profundidade. Mas você precisa trazer casos, estudos de casos, histórias para cada tópico, para que a tua aula, o desenvolvimento da sua palestra, não seja muito monótono. Então aqui fica uma grande dica: tira da teoria, tira do abstrato, traz a prática. O voo nivelado você precisa evitar alguns erros crassos. Quais são eles? Diminuir tópicos ou acrescentar tópicos. Então, na subida, se você colocou 3 tópicos, fale sobre esses 3 tópicos. Não fale sobre 2 e nem fale sobre 4. Esse é um grande problema do palestrante, se perder no tempo da apresentação. E assim nós acabamos a aula de hoje. Falamos sobre uma revisão do perfil, o desenvolvimento e evitar os erros crassos. Você aprendeu a descrever a fase do desenvolvimento. Você precisa descrever o desenvolvimento e estruturar, que é o que mesmo? É falar sobre aquilo que você falou que ia falar. É apenas fazer o que mesmo? Descrever. Então, na subida você apresentou os tópicos. Aqui no voo nivelado você discorre sobre cada um deles. Cenas do próximo capítulo ficou fácil agora. Se nós estamos nivelados, basta descer. Viu como é importante? Você já aprendeu a estruturar uma palestra. Ok? Então, próximo tópico, descida. E lembrando que as nossas oficinas são as nossas aulas práticas. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Voe alto, voe com o Instituto Professor Calazans. Olá, tudo bem? Mais uma vez, professor Calazans, Instituto Didática, para a nossa aula de número 4. Estamos finalizando esse breve momento e essa figura que eu falei que iria permear todo o nosso curso está aqui com ela na apresentação e o voo, que é um tópico da apresentação memorável, que é também um tópico do nosso curso de comunicação e oratória. Esse avião, ele está caindo, pousando? Poderia dizer que isso é um pouso? E esse outro avião? E esse terceiro avião? Tá? Lembra daquilo que eu falei na segunda aula, a subida muito íngreme? Mesma coisa agora. Nós estamos já descendo e vamos pousar. Lembrando que um pouso, só acontece um pouso confortável, um pouso seguro, se houver uma descida segura. Se não houver uma descida segura, não tem pouso. Esta é a proposta, falando sobre esses 2 últimos tópicos, descida e pouso. E só haverá pouso se houver descida. E hoje, o objetivo dessa aula é falar sobre a revisão e a conclusão. E vamos rever o perfil e os erros crassos na revisão. E a diferença entre conclusão e fechamento. Então, conforme nós falamos em aulas passadas, nós não vamos fazer a apresentação clássica, introdução, desenvolvimento e conclusão. O professor Calazans acrescenta 2 fases. Estamos falando da transição 2, que é falar o que mesmo, Calazans?
revisão dos tópicos. Lembra, na subida nós apresentamos os tópicos, no desenvolvimento nós discorremos sobre os tópicos. Agora nós estamos fazendo uma revisão. O que é revisão? É uma rápida revisão, uma sucinta explicação daquilo que nós já falamos. Então o que é revisão? É falar sobre aquilo que você falou, de uma forma bem concisa. Muito cuidado dos erros de muitos palestrantes. Já viu, professor? Agora estou acabando, agora estou concluindo. Ele não conclui, ele fica, então ele arremete, ele vem para pouso e começa a falar dos tópicos novamente, começa a voar em órbita. Então ele está concluindo, começa a falar do tópico 1. Não. Tópico 1 você já falou no desenvolvimento, não fala mais sobre ele. Faça uma pequena revisão. Esse é o grande problema, ele volta, aí a palestra que era para ser 10 minutos, passa para 20, 30 e ele não acaba mais. Acabou a revisão, fez uma revisão dos tópicos, dos pontos importantes, fala agora do pouso, que é a conclusão. O que é o pouso? O pouso é o raciocínio lógico. O que você quer que o seu aluno leve para casa? Qual é a conclusão lógica? Qual é a razão? Então você desceu, fez uma revisão, preparando para o pouso, preparando para aquilo que ele deve entender. Qual é a lógica da sua apresentação? E você pode até falar concluindo, ou seja, lembra do voo? Tripulação, preparar para o pouso. Você pode fazer isso também, preparar para o pouso. Ou seja, você fez uma apresentação com a finalidade de persuadir. Qual é a conclusão? É no pouso que você conclui. Na realidade, existe uma diferença de conclusão e fechamento, mas é um segredo que nós vamos apresentar em nossos cursos. Assim, nós acabamos a aula de hoje. Fizemos uma revisão do processo mnemônico, os erros crassos, que é voltar da revisão para o desenvolvimento, e a conclusão, que é o raciocínio lógico. Ok? Então você entendeu o que é revisão e o que é conclusão. Cenas do próximo capítulo, acabou, é só 4 aulas. Você fica à vontade para entrar no nosso site e vai obter mais informações sobre esse curso que é excelente, onde você vai voar alto com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Sua atitude define a sua altitude. Voe alto comigo. Um abraço e tudo de bom.